Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Estamos aqui com muita alegria no nosso 38º dia do Plaboc, o plano de leitura anual da Bíblia em ordem cronológica. E hoje nós vamos aqui ler juntos os capítulos 9, 10, 11 e 12 do livro de Levítico, né? Livro que a gente entrou há pouco tempo. Mas mesmo assim, lembramos que a nossa leitura não é na ordem das Bíblias comuns, né, por tipologia dos livros, mas sim como uma grande linha do tempo do plano da redenção, a leitura em ordem cronológica, tá bom? E eu te peço, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva agora e ative as notificações clicando ali no sininho, né, para que você possa receber as novidades aqui do canal. Tá certo? Então, vamos começar a nossa leitura, vamos direto ao ponto. E eu quero te convidar agora a fechar os olhos para que a gente possa orar e pedir a Deus uma bênção na leitura da palavra. Senhor nosso Deus, nós pedimos que o sangue de Jesus seja sobre a nossa vida. Que o Senhor nos ajude e que o teu Espírito Santo descortine os mistérios contidos na tua palavra, Senhor, e que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Nós assim oramos, pedindo a bênção do Senhor, agradecidos por mais essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, Levítico, capítulo de número 9. E aconteceu ao 8º dia que Moisés chamou a Arão e a seus filhos e os anciãos de Israel e disse a Arão: Toma um bezerro para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto, sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: Tomai um bode para a expiação do pecado, e um bezerro e um cordeiro de 1 ano, sem defeito para o holocausto. Também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de alimentos amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: Esta é a coisa que o Senhor ordenou que fizesseis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: Chega-te ao altar, e faze a tua expiação de pecado e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Depois, faze a oferta do povo, e faze expiação por eles, como ordenou o Senhor. Então, Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação, que era por si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e molhou o seu dedo no sangue, e o pôs sobre as pontas do altar, e o restante do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado de expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou com fogo, fora do arraial. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e aspargiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou-o sobre o altar. E lavou a fressura e as pernas, e as queimou sobre o altar, sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomou o bode da expiação do pecado que era pelo povo, e o degolou, e o preparou por expiação do pecado, como o primeiro. Fez também chegar o holocausto e ofereceu-o segundo o rito, e fez chegar a oferta de alimentos, e a sua mão encheu dela, e queimou-a sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que espargiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, a cauda, e o que cobre a fressura, e os rins, e o redenho do fígado. E puseram gordura sobre os peitos, e queimou a gordura sobre o altar. Mas os peitos e a espádua direita Arão ofereceu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois, Arão levantou as suas mãos ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram ao povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo.
porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Louvado seja o nome do Senhor. Então, conforme nós fazemos tudo segundo a ordenança do Senhor, Deus ele vai sempre responder com a sua glória. Deus ele vai sempre responder com o fogo do seu espírito sobre a nossa vida. Levítico, capítulo de número 10. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhe: Chegai, levai os vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés lhe dissera. E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Tamar: Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgarei as vossas vestes, para que não morrais. Nem venha grande indignação sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra, a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo: Não bebereis vinho nem bebida forte, nem tu nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. E para fazer a diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. E disse Moisés a Arão, e a Eleazar e a Itamar, seus filhos, que lhe ficaram: Tomai a oferta de alimentos, restante das ofertas queimadas do Senhor, e comei-a sem levedura junto ao altar, porquanto é coisa santíssima. Portanto, a comereis no lugar santo, porque isso é a tua porção, e a porção dos teus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a espádua da oferta alçada comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção e a porção de teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A espádua da oferta alçada e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura, para oferecer por oferta movida perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos contigo, como o Senhor tem ordenado. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já fora queimado. Portanto, indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão, que ficaram dizendo: Por que não comestes a expiação do pecado no lugar santo? Pois é coisa santíssima, e Deus a deu a vós, para que levasseis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. E eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário. Certamente devíeis ter comido no santuário, como tem ordenado. Então disse Arão a Moisés: Eis que hoje ofereceram a sua expiação pelo pecado, e o seu holocausto perante o Senhor. E tais coisas me sucederam. Se hoje tivesse comido da oferta da expiação pelo pecado, seria isso, porventura, aceito aos olhos do Senhor? E Moisés, ouvindo isso, deu-se por satisfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o interessante, o comentário breve, é que aqueles homens, eles não podiam, mesmo depois daquela circunstância, mesmo depois de seus filhos ali, filhos de Arão, eles terem oferecido fogo estranho, terem sido fulminados por Deus,
eles precisavam, deveriam continuar o ofício deles. Ou seja, as coisas precisariam continuar normalmente, né? E isso, muitas das vezes, para nós é muito difícil. Às vezes um problema na família, até mesmo perdas, mas o Senhor ele precisa permanecer em primeiro lugar. Sabemos que é muito difícil, mas aquilo que o Senhor tem chamado a nossa vida, nós precisamos continuar. Perdão, irmãos. Nós precisamos executar. A obra do Senhor ela não pode parar. Então Deus ele te chamou para executar um projeto. Deus ele tem planos, ele tem serviços para que você possa executar. E nós não podemos parar. É claro, eu não estou dizendo aqui que você tem que dar as costas para os seus familiares ou dar as costas para os seus amigos, né? Sim, nós precisamos estar presentes, precisamos nos fazer presentes, precisamos estar ali dar o nosso apoio. Mas muitas das vezes a nossa tendência é desanimar no trabalho, desanimar no serviço. Mas o Senhor quer que nós continuemos, irmãos. Então, nós precisamos continuar, né? E se você está assim hoje, nessa situação, se você está passando por uma grande luta, por uma decepção muito grande, e você está pensando em desanimar, né? Eu não digo nem sair da presença do Senhor, mas se você não tem mais vontade de fazer como fazia antes, com empenho, né? Com esmero, com dedicação, continue, meu irmão. Continue. Porque quem te propositou isso foi o Senhor. Então, se foi o Senhor que te propositou, segue em frente que o Senhor vai te dar a vitória. Tá bom? Então vamos lá. Levítico, capítulo de número 11. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais que comereis dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais, todo o que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, e rumina, deles comereis. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas. Esse vos será imundo. E o coelho, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas. Esse vos será imundo. E a lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas. Essa vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina. Esse vos será imundo. Das suas carnes não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres. Esses vos serão imundos. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios. Esses comereis. Mas todo o que não tem barbatanas, nem escamas, nem mares e nos mares e nos rios, todo o réptil das águas, e todo o ser vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação, da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Todo o que não tem barbatanas ou escamas nas águas, será para vós abominação. Das aves, estas abominareis, não se comerão, serão abominação. A águia, o quebrantoso e o chofrango, e o milhano, e o abutre, segundo a sua espécie, todo o corvo, segundo a sua espécie, e o avestruz, e o mocho, e a gaivota, e o gavião, segundo a sua espécie, e o bufo, e o corvo marinho, e a coruja, e a gralha, e o cisne, e o pelicano, e a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, e a polpa, e o morcego, todo inseto que voa, que anda sobre quatro pés, será para vós uma abominação. Mas isto comereis de todo inseto que voa, que anda sobre quatro pés, o que tiver pernas sobre os seus pés, para saltar com elas sobre a terra. Deles comereis estes: a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. E todos os outros insetos que voam, que têm quatro pés, serão para vós uma abominação. E por estes sereis imundos. Qualquer que tocar os seus cadáveres, imundo será até à tarde. Qualquer que levar os seus cadáveres, lavará as suas vestes, e será imundo até à tarde.
todo animal que tem unha fendida, mas a fenda não se divide em duas, e todo o que não rumina vos será por imundo, qualquer que tocar nele será imundo. E todo um animal que anda sobre as suas patas, todo animal que anda a 4 pés, vos será por imundo. Qualquer que tocar nos seus cadáveres será imundo até a tarde. E o que levar os seus cadáveres lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Eles vos serão por imundos. Estes também vos serão por imundos entre os répteis que se arrastam sobre a terra, a doninha e o rato e a tartaruga, segundo a sua espécie, e o ouriço cacheiro, e o lagarto, e a lagartixa, e a lesma, e a toupeira. Estes vos serão por imundos dentre todos os répteis. Qualquer que os tocar, estando eles mortos, será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que cair alguma coisa deles, estando eles mortos, será imundo, seja vaso de madeira, ou veste, ou pele, ou saco, qualquer instrumento com que se faz alguma obra, será posto na água e será imundo até à tarde. Depois será limpo. E todo o vaso de barro em que cair alguma coisa deles, tudo o que houver nele será imundo, e o vaso quebrareis. Todo o alimento que se come, sobre o qual cair a água de tais vasos, será imundo. E toda a bebida que se bebe, depositada nesses vasos, será imunda. E aquilo sobre o que cair alguma parte do seu corpo morto, será imundo. O forno e o vaso de barro serão quebrados, imundos são, portanto vos serão por imundos. Porém, a fonte ou cisterna em que se recolhem águas será limpa, mas quem tocar no seu cadáver será imundo. E, se dos seus cadáveres cair alguma coisa sobre alguma semente que vai semear, será limpa. Mas se for deitada água sobre a semente, e se dos seus cadáveres cair alguma coisa sobre ela, aí vos será imunda. E se morrer algum dos animais que vos servem de mantimento, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. E quem comer do seu cadáver lavará as suas vestes, e será imundo até à tarde. E quem levar o seu corpo morto lavará as suas vestes, e será imundo até à tarde. Também todo réptil que se arrasta sobre a terra será abominação, não se comerá. Tudo o que anda sobre o ventre, e tudo o que anda sobre 4 pés, ou que tem muitos pés, entre todo réptil que se arrasta sobre a terra, não comereis, porquanto são uma abominação. Não vos façais abomináveis por nenhum réptil que se arrasta, nem neles vos contamineis, para não serdes imundos por eles, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com réptil nenhum que se arrasta sobre a terra, porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santo, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais e das aves, e de toda criatura vivente que se move nas águas, e de toda criatura que se arrasta sobre a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Louvado seja o nome do Senhor. Partindo para o nosso último capítulo de hoje, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma mulher conceber e der à luz um menino, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade. Será imunda. E no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará, e não entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas, se der à luz uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua preparação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto.
e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação, ao sacerdote, o qual oferecerá perante o Senhor, e por ela fará propiciação, e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der luz menino ou menina. Mas, se em sua mão não houver recursos para um cordeiro, então tomará 2 rolas, ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a propiciação do pecado. Assim, o sacerdote por ela fará expiação e será limpa. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui faz até lembrar, né, a oferta de um casal, né, muito especial do Novo Testamento, que eles levaram ali, ofertaram 2 pombinhos, e ali a gente vê que eles não tinham condições, né? Era uma família pobre, mas que foi dessa família pobre, humilde, mas que se submeteu à vontade de Deus, através daquela mulher e dentro daquela família. Deus olhou e falou: olha, são vocês que vão gerar o Salvador, são vocês que vão cuidar dele, são vocês que vão pegar ele no colo, são vocês que vão educá-lo. Então, Deus ele tem um carinho muito especial pelo pobre. Jesus ele vai confirmar isso no Sermão da Montanha. Mas que a cada dia nós possamos nos colocar assim, como o rei Davi: Senhor, eu sou pobre e sou necessitado, mas o Senhor cuida de mim. E o Senhor tem cuidado de nós pobres, aqueles que são necessitados. Mas também nós precisamos cuidar dos necessitados de verdade. Nós não podemos apenas espiritualizar as coisas. Ah, o pobre é o espiritual. Mas o pobre, existe o pobre que está precisando de comida. Existe o pobre que está precisando de veste. Existe o pobre que está precisando de uma moradia. Existe o pobre que está passando frio. Existe o pobre que está passando muito calor. Existe o pobre que não tem o que comer. Existe o pobre que não tem família. Então, queridos, nós temos uma responsabilidade muito grande. E eu lembro, para a gente concluir, tem um texto, se eu não me engano, é Atos 4, quando falava ali algumas características ali da igreja primitiva, né, que eles tinham tudo em comum. E há um versículo que diz o seguinte, que não havia nenhum necessitado entre eles. Então, numa igreja de verdade, numa congregação onde o Espírito Santo governa, onde o Espírito Santo toma conta, onde ele dirige todas as coisas, não existe necessitado. Obviamente, não vai haver o necessitado espiritual, mas também não vai haver o necessitado físico, material. Não vai haver, porque a igreja, ela tem essa responsabilidade: cuidar do órfão, cuidar da viúva, cuidar do pobre, cuidar daquele que precisa. Então que nós possamos levar isso, trazer isso para nós. Todos têm direito a acesso ao Senhor, não é isso? Então, assim como o Senhor, até nos sacrifícios, desde o novilho, né, desde o boi até o pombinho, Deus ele quer incluir a todos. Todos podem oferecer sacrifício ao Senhor. Todos podem ofertar as suas vidas ao Senhor, porque há salvação para todos. Jesus morreu por todos. E que assim Deus nos abençoe grandemente. E aqui a gente fica com a nossa leitura de hoje. Foi um prazer estar com cada um de vocês aqui. E eu gostaria de pedir que você deixe nos comentários qual versículo desses 4 capítulos que lemos mais te impactou, mais fez a diferença nessa sua leitura de hoje. Então, escreve aqui para nós. Coloca aqui a lição também que você aprendeu, alguma coisa que o Senhor te revelou nessa leitura. Então, compartilha com a gente, tá bom? Então, nós seguimos aqui com o Plaboc. Então, não deixe de compartilhar o vídeo. Por favor, dê o like no vídeo se você acha que esse conteúdo é importante. Se você acha que ler a palavra é importante, meditar nas escrituras é importante, compartilha com os amigos, com os vizinhos, com os familiares, com os membros da sua congregação, e que assim nós possamos ajudar o algoritmo do YouTube a levar essa palavra, a levar esse projeto para tantos quantos necessitam. Tá bom? Então, eu fico por aqui e gostaria agora também de te convidar para orarmos e agradecermos a Deus pelas bênçãos que Ele nos concedeu durante essa leitura. Oremos, fechamos os nossos olhos. Senhor, nós te adoramos por tudo que o Senhor nos tem feito aprender durante essa leitura. Te bendizemos, ó Deus, por cada um dos meus irmãos e irmãs, que o Senhor tem ajudado, que o Senhor tem sustentado,
e que tem perseverado na leitura da tua palavra. Sabemos que há muito pela frente, mas nós precisamos viver um dia de cada vez, Senhor, e que nós possamos aprender a priorizar o reino dos céus, a justiça do Senhor. E nós sabemos que aquilo que é fundamental para nós não vai faltar. Nos ajuda, Senhor, por misericórdia, a continuar nesse projeto firmes, continuarmos aprendendo. Nós assim oramos, te agradecemos por tudo que o Senhor nos ensinou nessa leitura. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então que Deus abençoe a sua casa, a sua família, os seus filhos, seu casamento, né, o seu trabalho, a sua vida profissional, os seus estudos e que em tudo na nossa vida o nome do Senhor seja glorificado. Nos vemos na nossa próxima leitura, tá? A paz do Senhor Jesus e que Deus te abençoe.